Salve, colegas, tudo em paz com vocês? Hoje é dia 31 de março de 2025, a segunda-feira, iniciando mais uma semana de resistência e luta. Lei 14.880, aprovada, sancionada e publicada. A lei que resume a campanha salarial do Magistério Público do Estado da Bahia. Quer conhecer esta lei na íntegra? Quer saber a situação dos colegas do quadro especial e da tabela de subsídio? Quer refletir sobre os pontos controversos desta lei? Então, fique conosco. A Lei 14.880 de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia no último dia 26 de março, alterou a tabela de vencimentos, tanto para professores indígenas quanto para professores não indígenas, que é o nosso caso. Os professores não indígenas têm a tabela estruturada em padrões e graus e alcança justamente professores e professoras que estão a partir do grau 3, como também os seus aposentados e os seus pensionistas, que derivam desta mesma tabela de vencimentos com os proventos fixados a partir do grau 3, pois esses trabalhadores aposentados, e os seus pensionistas possuem a paridade, que é o direito de reajuste nas aposentadorias e pensões, na mesma proporção que recebidos por quem se encontra ainda em atividade. Mas, como eu disse, a Lei 14.880 também alterou a tabela de vencimentos de professores e professoras indígenas, que é uma tabela estruturada em classes e níveis. E, além disso, mais outros assuntos foram regulados por esta norma. Além das mudanças no vencimento dos professores indígenas e não indígenas e seus aposentados e pensionistas correspondentes, a lei também autorizou o processo de promoção na carreira, conhecido como certificação. E, por fim, a Lei 14.880 fixou um prazo para que professores e professores possam requerer enquadramento funcional, caso eles não estejam ainda no grau 3 da tabela de vencimentos, que é justamente a tabela vigente do Magistério Público Estadual. Este requerimento é para quem deseja ser enquadrado no grau 3 e deve ser apresentado até 31 de dezembro de 2028, junto com o diploma de formação inicial em licenciatura plena. Em resumo, a Lei 14.880 de 2025 reajustou vencimentos em 6,27% para professores indígenas e não indígenas, os ativos, os inativos e os pensionistas, que estão a partir do grau 3, exatamente. No caso dos professores indígenas, a tabela de vencimentos começa na classe 1, nível A. Essa lei também autorizou o processo de certificação-promoção nos graus para todos os ativos, inclusive quem se encontra no quadro especial, graus 1, 1A, 2 e 2A, e também quem está ainda em estágio probatório. A lei ainda diz que é possível a entrega de diploma de formação inicial em licenciatura plena até o fim do ano de 2028, para quem não possui licenciatura plena ou possui, mas não entregou ainda à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, pois este certificado será com a entrega deste documento que o servidor que está abaixo do grau 3 será, então, alçado e colocado neste respectivo grau, o grau 3 da tabela de vencimentos da carreira do Magistério Público Estadual. Afinal, é no grau 3 que o governo da Bahia começa a cumprir a lei do piso nacional do magistério, pagando o valor determinado e reajustado ano a ano. Agora vamos tratar de outras peculiaridades desta mesma lei. A primeira particularidade desta lei são as condições para a certificação. Primeiro, a Secretaria da Educação ainda terá que lançar um regulamento próprio, diz o artigo 3º em seu parágrafo 4º desta Lei 14.880. A segunda questão é que a promoção, a certificação, ocorrerá para professores e coordenadores em efetivo exercício no âmbito da Secretaria da Educação. Isso está no parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Olha, não fala que o professor, a professora, coordenador, para fazer a certificação, precisa estar em efetivo exercício na sala de aula ou unidade escolar. Fala na Secretaria de Educação. Desta forma, abrange todos que estão trabalhando na SEC, desde que seja professor e coordenador pedagógico.
E, por fim, para a certificação, o servidor precisa também ter um aproveitamento no curso que será oferecido. Isso mesmo, um curso que será iniciado agora. Assim diz o parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 3º. Outras ressalvas que a lei faz em relação ao processo de certificação é a seguinte: a lei afirma que servidores à disposição do sindicato podem também fazer a certificação, mesmo se encontrando fora das atividades no âmbito da Secretaria da Educação. Por outro lado, a lei proíbe quem estiver afastado sem vencimentos, não poderá fazer a certificação, como também aqueles colegas que estão afastados por causa de alguma suspensão disciplinar ou preventiva. Quem estiver afastado à disposição de outros órgãos federais, estaduais e municipais também não podem fazer a certificação, exceto se o servidor estiver em efetivo exercício em um órgão da Secretaria de Educação de algum município da Bahia. Aí poderá fazer sim o processo de promoção, certificação nos graus. Continuando sobre a certificação, o parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 14.880 fixa que para alcançar a promoção nos graus, deverá o servidor, professor, coordenador pedagógico, concluir com aproveitamento o curso proposto pela Secretaria de Educação e Cultura com a frequência mínima de 75% da carga horária correspondente. Já o parágrafo 6º desse mesmo artigo da lei anuncia que o servidor terá já em setembro deste ano de 2025 uma antecipação de 50% do percentual de aumento que corresponde à diferença entre o grau que se encontra no momento e o grau para o qual será promovido, mudará após a certificação. Reajuste da antecipação será no vencimento, com reflexo nas outras verbas remuneratórias. Este percentual de antecipação, segundo as notícias que correm por aí em boletins e também pela imprensa, essa antecipação será de 13,5% sobre o vencimento, pago a partir de setembro de 2025, e mais 13,5%, fazendo um total de 7%, ao final do curso, a partir ali do mês de junho, julho de 2026. Depois de regular um pouco da certificação, a Lei 14.880, ainda no artigo 3º, apresenta um parágrafo muito polêmico. É o parágrafo 9º. Neste parágrafo, afirma que haverá, para quem estiver nos graus do quadro especial, grau 1, 1A, 2 e 2A, a promoção imediata para o início da carreira, para o grau inicial da carreira do magistério, dentro do respectivo padrão. Grau este previsto na tabela de vencimentos atual, que é o grau 3, aquele que paga o piso nacional do magistério. Mas os colegas estão em dúvida sobre este parágrafo 9º, porque ele não condiciona que estes mesmos colegas tenham a obrigatoriedade de apresentar junto à certificação, uma vez concluída, ter que apresentar, além da certificação, algum diploma de licenciatura plena, para dessa forma, então, galgar o prometido grau 3, que paga o piso do magistério. E essa controvérsia nasce porque, logo depois, na lei, no artigo 4º, é fixado que, para se alcançar o grau 3, o servidor que tiver concluído na data de publicação da lei ou que venha concluir licenciatura plena até 31 de dezembro de 2028, poderá pedir enquadramento nesse mesmo grau inicial da carreira do magistério, que é o grau 3, dentro sempre do seu respectivo padrão. Daí nasce a dúvida: só a certificação para quem é do quadro especial 1A, 2 e 2A já possibilita ir por grau 3 com pagamento do valor do piso, ou só a apresentação da licenciatura plena para quem estiver abaixo do grau 3 já possibilita ascender ao grau 3 e receber de imediato o valor do piso? Leiam o parágrafo que eu estou comentando e o respectivo artigo, que tem causado controvérsia. Precisa somente da certificação para quem não tem a licenciatura plena, ou precisa da licenciatura plena sem necessidade da certificação, para que em ambos os casos haja então a promoção ao grau 3. Pelo visto, a Lei 14.880 resolveu a vida de quem é professor indígena e não indígena, que está, no caso dos não indígenas, a partir do grau 3 da tabela de vencimento.
Mas essa lei confundiu a vida de quem se encontra no quadro especial nos graus 1, 1A, 2 e 2A, não trazendo certeza de nada. Porém, estas normas podem abrir brecha para o governo não pagar o piso de imediato a esta camada da categoria, como também pode possibilitar mais ações judiciais no futuro sobre a autonomia dessas duas dicções legais, tanto o parágrafo 9º do artigo 3º quanto o teor do artigo 4º. Mas já saberemos qual é a interpretação do Estado já diante disso. O desfecho é o seguinte: quem for dos graus 1A, 2 e 2A e ganha abaixo do piso, já possui diploma de curso inicial em licenciatura plena, deve fazer imediatamente, hoje mesmo, um RDV solicitando enquadramento no grau 3, com base justamente no artigo 4º dessa lei, e aguardar a resposta. Se a resposta for negativa, aí nós teremos que tomar providências judiciais. E para quem não tem diploma do curso inicial em licenciatura plena, todavia, deverá fazer a certificação regulada também por esta lei e proceder igualmente. Depois do resultado final da certificação em 2026, deve pedir o enquadramento por RDV, que é Requisição de Direitos e Vantagens, no grau 3, dentro do padrão em que se encontra. Caso também a resposta seja negativa, procurar uma orientação e tomar uma atitude, pois a lei está aí dizendo claramente que os colegas do quadro especial que fizerem justamente a certificação em 2026 serão lançados no grau inicial da carreira do magistério baiano, que é o grau 3. A dúvida é essa, O colega do quadro especial, grau 1, A2 e 2A, hoje, se tiver o diploma de licenciatura plena ou se concluir até 2028, já pode pedir o enquadramento hoje mesmo à Secretaria de Educação, indo para o grau 3, ou ele precisa também fazer a certificação para ser alçado ao grau 3. Do mesmo modo, a lei não deixa de maneira objetiva se as pessoas apenas com a certificação que irá fazer agora até 2026 já poderão ingressar no grau inicial da carreira, mesmo que não tenham um diploma de formação inicial de licenciatura plena. Em resumo, quadro especial, graus 1, 1A, 2 e 2A, abaixo do piso, o que fazer neste momento, hoje, 31 de março de 2025, com a edição desta lei 14.880. Se você tem diploma de curso inicial e licenciatura plena, faça imediatamente um RDV e solicite o seu enquadramento no grau 3 com o valor do piso, no padrão em que você se encontra neste momento, é óbvio, licenciado, especialista, mestre ou doutor. Guarde o protocolo do pedido e aguarde os próximos meses, certo? Se você não tem diploma de curso inicial e licenciatura plena, o caminho é começar a fazer, ou a realizar a certificação, que será, inclusive, aberta aí a qualquer instante. E esperar até o final, lá em 2026, para saber se o Estado reconhecerá a certificação como forma de promoção ao grau 3 inicial da carreira e, de forma direta, pagará o piso nacional do magistério. Para quem é quadro especial e não quer esperar certificação ou não tem a licenciatura plena, aí só resta um caminho, que é a justiça. Por quê? Porque a lei do piso nacional do magistério não faz distinção entre professores licenciados e não licenciados. E o judiciário baiano entende isso, concedendo o piso de imediato e garantindo ainda o retroativo dos últimos 5 anos, pois isso é justiça. Diferente disso, gente, a lei não fala neste emaranhado de normas e obstáculos que o governo da Bahia criou para os nossos colegas dos graus 1, 1A, 2 e 2A alcançarem o piso nacional do magistério a partir do grau 3. Esta, então, é a situação e o contexto que nós temos hoje. E antes de terminar a análise desta lei, o parágrafo 10º do artigo 3º diz que colegas em estágio probatório poderão fazer a certificação. Porém, a promoção nos graus, que é atrelada a essa certificação, só poderá ser requerida ou só será concedida depois que o colega terminar o estágio probatório, uma vez também que preencha os requisitos da certificação
e também tenha aproveitamento conforme manda essa própria lei. A Lei 14.880 de 2025, que resulta da campanha salarial fake 2025, que os tais representantes criaram com o patrão para enganar a categoria, termina sem maiores explicações. É uma lei confusa e mal escrita, talvez de propósito. Deixa de fora todos os aposentados e aposentadas e seus pensionistas, que ganham abaixo do piso já há muito tempo e que compõem, na verdade, outra camada do magistério público da Bahia. É aquela conhecida tabela de subsídio, os colegas da tabela de subsídio. Nesta tabela estão professoras, idosas, mulheres que foram responsáveis por formar toda uma geração de estudantes na Bahia, inclusive a minha geração, e que hoje se encontram em vulnerabilidade absoluta por causa dos últimos governos do Partido dos Trabalhadores, do PT. Esses últimos governos jogaram essas professoras numa situação humilhante, sem piso algum. Para esta camada, andam falando por aí sobre um acordo que vem sendo construído entre patrão e tais representantes, mas que ninguém ainda viu nem os termos nem as cláusulas deste acordo. E chegará certamente, se existir, pronto, sem a participação de, mais uma vez, de toda a categoria. Para a tabela de subsídio, não existe nada na Lei 14.880. Só nos resta aguardar, ou então continuar indo à Justiça para ter acesso ao piso do magistério e ao retroativo dos últimos 5 anos. Infelizmente, colegas da tabela de subsídio estão simplesmente sendo ignorados até o dia de hoje, 31 de março de 2025. Fico por aqui, colegas. Espero ter esclarecido a Lei 14.880. Assistam o vídeo mais uma vez, porque o assunto é realmente complexo. Mas já sabemos, né? Estamos massacrados, iludidos pelo sistema, pela política baiana e sem nenhuma representação na Assembleia Legislativa e tampouco existência de legítimas entidades classistas que possam fazer a nossa defesa. É isso que eu tenho a dizer sobre essa lei. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Resistência e luta sempre. Abraços e até o próximo encontro.